Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus, esta que venho aqui nesta manhã, aleluia, fazer este trabalho de propagação do Santo Evangelho. É esta a minha intenção, é cumprir a ordem do Mestre Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aqui eu quero que este vídeo vá por algum lugar aonde Deus preparar que ele chegue através das redes sociais, através da tecnologia. Eu quero também fazer notório o Evangelho da paz. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então você, irmão, que assiste este vídeo, contribua em alguma coisa, pelo menos compartilhando aí nos grupos do WhatsApp, também nas redes sociais, para que, se você achar interessante, é claro, né? Se você achar importante, que tenha que ser, aleluia, propagado, então compartilhe, dá o seu joinha para que o YouTube entenda que é importante. Também deixe o seu comentário, alguma coisa aqui que eu errar, eu preciso também aprender, porque somos desejosos de propagar o Evangelho, aleluia, compartilhar aquilo que aprendemos, só que não sabemos tudo, não sei tudo. Então, se eu errar aqui, alguém aí souber, me ajuda, me ensina. Tem um lugar aí dos comentários, escreva o seu comentário. Bendito o nome do Senhor. Quero hoje aqui, nesta manhã, meditar na palavra que está escrita, que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos Filipenses. Quero falar hoje aqui sobre a humildade. Humildade é o tema da nossa palestra da palavra nesta manhã. Quero ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. O título aqui nesta Bíblia está: A humildade e a grandeza do Cristo. Ele é o Mestre, Ele é a fonte de todo saber, de toda sabedoria. Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da humildade. Em tudo, Jesus tirou 10 na prova. Em tudo, Ele tirou uma nota 10. Ele é o perfeito, Ele é o modelo, Ele é o santo, 3 vezes santo. Só que Ele ensinou que nós também devemos ser santo. Aleluia. Ele disse: sede santo como o Pai Celeste é santo. E Ele deixou exemplo, até mesmo lavando os pés dos seus discípulos. Aleluia. Exemplo de humildade. E hoje eu quero ler alguns versículos aqui para falar da humildade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o discípulo maior do que o seu mestre. Abasta o servo ser como o seu senhor, e o discípulo como o seu mestre. Aleluia! Mas o Senhor Jesus disse:
né, que se perseguiram ao madeiro verde, o que se fará do seco? Ou seja, ele é tudo, ele é a fonte da sabedoria, ele é a própria sabedoria. Se perseguiram, se rejeitaram as suas palavras, rejeitarão a nossa. Mas ele disse, se aceitaram as minhas palavras, aceitarão as vossas. Então nem todos rejeitam, a maioria aceitam a palavra de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus aqui no capítulo 2 aos Filipenses. Por estarem unidos com Cristo, aqui esta versão de Bíblia é a nova tradução na linguagem de hoje. Existe várias traduções da Bíblia. Tem a NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Tem a Bíblia King James, tem a Bíblia NVI, Nova Tradução Transformadora, NVI, Nova Versão Transformadora. Tem várias, a Bíblia Viva. E por que alguém... E tem a Bíblia Corrigida, Almeida, usada até mesmo por algumas igrejas, exemplo de uma igreja que usa a Bíblia Almeida Corrigida. A Congregação Cristã no Brasil usa esta Bíblia, é a oficial dela. A Bíblia Corrigida é uma Bíblia que tem muitas palavras, algumas palavras difíceis de compreensão. E por que os teólogos, os homens que traduziram a Bíblia, mudaram as versões da Bíblia? Para ficar mais fácil para a compreensão de algumas pessoas leigas, como eu, pessoas que não é doutor, que não completou o ensino médio e nem o segundo grau e nem fez faculdade. Essas pessoas têm dificuldade com algumas palavras. Então a Bíblia Corrigida, Almeida Corrigida, é uma Bíblia que tem algumas palavras de difícil compreensão, a qual eu quero aqui falar de algumas delas. Por isso, os tradutores, os homens que trabalharam nas escrituras, eles estudaram e fizeram uma tradução para uma melhor compreensão. E muitos, não entendendo do trabalho sério de alguns teólogos, eles às vezes criticam, os teólogos criticam a teologia, coisas que não é com sabedoria que uma pessoa faz isso. É claro que as coisas que falsificam o ensino ou o discurso ou a ideologia que falsifica a palavra de Deus, isto tem que ser rejeitado, que falsifica o sentido real do ensino da palavra de Deus, tem que ser rejeitado. A teologia contaminada. Mas a palavra teologia significa estudo da palavra de Deus. Para quem não sabe, a palavra teologia significa estudo da palavra de Deus. Então, muitos não fazem teologia, o estudo da palavra de Deus aprofundado, né? Um estudo mais aprofundado. Porque uma coisa é nós ler a Bíblia aleatoriamente e outra coisa é nós buscar conhecimento de causas. Uma coisa é nós aprofundar no estudo da palavra para extrair dela algumas coisas que está oculto
há muitos compreensão. Então, examinar. O exame das Escrituras significa ir mais a fundo, aprofundar mais no estudo da palavra. Por exemplo, quando se lê a Bíblia, comparação, quando se lê a Bíblia aleatoriamente, é como a pessoa fazer uma consulta no médico. O médico faz a consulta, onde é que está doendo? Aqui, ali e acolá. Aí ele pede um exame, é coisa mais aprofundada. É né? Ele quer fazer um check-up para ver o que está acontecendo. Então assim é o exame das Escrituras. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Muitos não sabendo o teor da palavra que fala, criticam a teologia. É certo que a teologia contaminada tem que ser criticada mesmo. A teologia que falsifica a palavra de Deus, ou o sentido real, né, tem que ser rejeitada. Mas a teologia genuína, o estudo da palavra de Deus sério e respeitoso, com honestidade, precisa ser aceita. Porque muitos criticam os teólogos, os homens que trabalharam para melhorar a Bíblia, para que esta Bíblia chegasse até nós. Eu falei que ia ler um texto e já estou descambando aqui para outra explicação, mas faz parte. Muitos homens trabalharam. Vamos falar de um aí por nome João Ferreira de Almeida. Muitos dizem que esse homem era um padre. João Ferreira de Almeida era um teólogo, um pastor, um homem pregador da palavra de Deus. Ele era pastor de determinada denominação. Foi um homem que trabalhou para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos. Agora, como que vamos muitas vezes cuspir no prato que nós come? Criticar todos os teólogos. E a Bíblia que nós estamos na mão. E o dicionário bíblico. E a concordância bíblica. Que foi os homens e as mulheres estudiosos que trabalharam com o saber que eles adquiriram para que fazer a tradução, para que a Bíblia chegasse até nós. E alguns sem sabedoria criticam os teólogos. Cuidado, meus irmãos. Temos que fazer separação das coisas. Temos que saber explicar as coisas. É claro que aqueles que falsificam a palavra. Tem muitos aí que se julgam muitos inteligentes, muitos teólogos, reverendos, pastores, que eles realmente, eu não sei o que acontece, eu não sei se são alienados pela instituição, que chegam a não pregar verazmente a verdade sobre alguns assuntos bíblicos. Vamos citar um aqui. Eu já vi pastores renomados, aí bispos renomados, dizerem, quando vão falar sobre o dízimo, eles não são honestos com os textos bíblicos. Eles pegam os textos e faz uma misturada para aprovar o dízimo no Novo Testamento. Realmente, o dízimo era uma lei do Antigo Testamento, uma lei dada aos levitas de receber 10% na época da colheita dos filhos de Israel. Eles eram 12 tribos. Deus separou a tribo de Levi para que esses não recebessem terra, somente algumas terras para eles colocar os gado deles, que eles recebiam de dízimo. Está escrito
em Números capítulo 18, Deuteronômio 14 e Levítico 27. Fala do dízimo. Então, muitos não entendendo, querem colocar o dízimo no Novo Testamento. O dízimo ele não foi transposto para o Novo Testamento, porque os apóstolos mesmo, nenhum cobraram dízimo, mas explicaram sobre o dízimo. Bem porque a nossa época nós não recebemos terra nenhuma. E os filhos de Israel pagavam 10% da colheita, era porque eles receberam herança. Saíram do Egito, caminharam 40 anos para uma terra prometida, a Canaã. A terra que foi deixada por Jacó e os seus descendentes. Na época de José do Egito, da fome no Egito, Jacó teve que deixar a terra e descer para o Egito para escapar com vida, ele e a sua família. E aí, depois de muitos anos lá, tiveram que voltar para as suas terras. Aleluia! E quando entraram na terra, Deus, aleluia, prometida por Deus, Deus falou que quando plantasse e colhesse, 11 tribos tinham que tirar 10% e entregar para a tribo de Levi. E a tribo de Levi também, depois que recebia o montante, tinha que tirar 10% e entregar para o sacerdote no templo, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos sacerdotes e dos estrangeiros. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já gravei um vídeo aí no meu canal explicando detalhadamente. Mas o que quero dizer? É que muitos teólogos, pastores, pregadores, se julgam muito sábios, inteligentes, e querem promover o dízimo na época do Novo Testamento. Nenhum dos apóstolos deu continuidade ao pagamento de dízimo. Primeiro porque somos gentios. E gentios, estrangeiros, até mesmo na época do Antigo Testamento, até mesmo na época que o dízimo estava em vigor, não era cobrado dízimo de estrangeiro. E eu não sou estudioso, sábio, estudado, com 2º grau, faculdade. Mas qualquer um pastor, mas eu faço a teologia bíblica. É a pesquisa da palavra. Eu busco assuntos aprofundados aqui. Qualquer um pastor que ver este vídeo e que quiser conversar comigo sobre o dízimo, eu não estou aqui para desafiar ninguém, mas para nós aprender junto. Qualquer um, pode ser quem for, nós senta e conversa sobre o dízimo e nenhum vai provar que o dízimo continuou no Novo Testamento. O apóstolo Paulo recolheu coleta, falou de oferta, coleta, mas voluntariamente. 16 aos Romanos, 16 aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16, Paulo fala de coleta. 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala de coleta. Verso 7, no capítulo 9, verso 7, ele diz: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então não é por necessidade, não é igual dízimo, que era uma obrigatoriedade. Cada um contribua segundo propôs no coração. Quem resolve é a pessoa em particular. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, é porque Deus ama quem dá com alegria. Não é obrigatório. Deus quer ver a nossa voluntariedade. Deus quer ver a nossa espontaneidade.
Deus quer ver nós ser espontâneo na sua presença. Porque coisas obrigatórias fica sem graça. Um amor, alguém nos amar obrigatoriamente, isso não é amor. Alguém contribuir por uma obrigação, isso Deus quer provar de nós é amor. Com liberalidade, com alegria. Em 16 aos Romanos, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, salvo erro, verso 2, não sei se é o verso 2, Paulo diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça coleta quando eu chegar. Então Paulo está dizendo que cada um ponha o que puder conforme a sua prosperidade. Ele não está falando de dízimo. Muitos gostam de usar o capítulo 7 aos Hebreus para querer estabelecer o dízimo e não é honesto com o texto. O texto está explicando realmente a respeito da época da tribo de Levi, da época do Antigo Testamento. Lá está claro o 7 de Hebreus, não para estabelecer no Novo Testamento, mas ali uma explicação que houve uma mudança. E alguém pega o texto para querer estabelecer o dízimo no Novo Testamento. Então quero dizer isso, muitos não são honestos com os textos bíblicos. E isso homens, até escritores de livro, homens que se dizem sábio, inteligente, falsificam a palavra. Por isso temos que examinar a palavra para nós não ser levados por qualquer vento de doutrina, para que alguém não nos ludibrie com a palavra. Porque até mesmo Satanás, ele tentou usar a palavra, mas de uma maneira que não era daquela maneira a vontade de Deus. Ele tentou contra Cristo. Quando na tentação do deserto, lá em 4 de Mateus, que ele diz assim para o Senhor Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dá ordem ao teu respeito, para que não tropece com os pés em pedra. Isso aí está escrito lá em Salmo 91. Mas o Senhor Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Ele sabia que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o diabo sabia, que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele disse, achando o Senhor Jesus com fome, ele disse: bendito seja o nome santo do Senhor. Manda com que essas pedras se transformem em pão e come. O Senhor Jesus, ele sabia que o Senhor Jesus tem esse poder. Ele sabia. Mas o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas temos que ter cuidado, porque muitos pegam a palavra de Deus e torcem. Até a Bíblia, a palavra de Deus diz que a alma farta pisa em favo de mel, mas para a alma faminta, até o amargo é doce. O que quer dizer isso aí? Muita gente desejosa em saber da palavra, eles querem ouvir qualquer pessoa sobre a palavra, os pregadores. E sem ter discernimento, se nós não tiver discernimento, nós se deixa levar por falsos discursos ou por ensino que é ensino de homem e que não é um ensino guiado pelo Espírito Santo. Por isso temos que examinar as Escrituras. E muitos se deixam levar. A Bíblia até diz aqui, teve um acontecimento aqui na palavra,
que Paulo repreendeu a Pedro, que Pedro estava se conduzindo erradamente em certo assunto. E Paulo chegou e disse: ó Pedro, tu sendo judeus, quer obrigar os gentios a viver como judeus e assim por diante. E Pedro, quando estava na frente dos judeus era uma coisa, mas quando estava misturado com os gentios, ele queria mostrar outra face. E Paulo, vendo aquilo, Paulo repreendeu a Pedro na cara. Então, é isso, a verdade tem que ser pregada, seja lá para quem for. Então estamos aqui falando desse assunto. Então muitos teólogos e pregadores, estudiosos, escritores de livro, se julgam muito sábios e aceitam por uma multidão. E uma multidão de gente se deixam levar pelos seus discursos em muitos assuntos que realmente não é daquele jeito. Não estou dizendo que eles erram em tudo. Eles acertam muito mais do que erram. Mas em alguns textos não são honestos com a verdade da palavra. Sobre o dízimo mesmo no Novo Testamento, isso é uma desonestidade de qualquer pregador que quer cobrar o dízimo, estabelecer o dízimo no Novo Testamento como obrigação para a igreja de Deus. Bem, porque se somos filhos de Deus, para os filhos é de graça. Ou qual dos homens que cobra dos seus filhos para cuidar dos seus filhos? Se os homens, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é bom. Se somos filhos de Deus, para nós é de graça. E Deus não nos põe na parede por causa de 10% do nosso salário. Bem, porque lá no Antigo Testamento, os 10% era cobrado, era de quem tinha terra, não era de jornaleiro, não era de assalariado, não era de estrangeiro. Era só dos que recebeu a terra. Ou pastores que ouvi esta palavra, você pregador e cobrador de dízimo, seja honesto com o evangelho de Jesus, seja honesto com a palavra de Deus, prega a palavra realmente do jeito que ela é, com veracidade e verdade. Aquele que cobra o dízimo, dizendo que o dízimo é uma lei do Novo Testamento, está faltando com a verdade. Não tem um texto sequer no Novo Testamento falando isso. E nem os apóstolos continuaram. Aleluia. Então, por isso, temos que examinar as Escrituras, para não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina. Agora voltamos a falar sobre a tradução da Bíblia. A Bíblia corrigida. Almeida Corrigida é uma Bíblia que tem várias palavras de difícil compreensão para aqueles que não buscaram conhecimento. O que é que significa a palavra chocarrice na Bíblia corrigida? Almeida Corrigida fala a palavra chocarrice, a palavra impudicice, a palavra também que diz parricida, matricida. O que é que significa? Essas palavras na Bíblia, tradução, na nova tradução linguagem de hoje, ou na Bíblia Nova Almeida atualizada, ela já fala direto o assunto. O que é chocarrice? O que é impudicice? O que é pobre de espírito? Na Bíblia Corrigida, lá em 5 de Mateus, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu já vi alguns servos de Deus explicando que pobre de espírito significa o homem ou a pessoa só tem um espírito
que é o Espírito Santo. Que quem é rico de espírito é quem tem muito espírito. Mas o texto não se refere assim, desta maneira. Vamos até ver aqui. O texto se refere pobre de espírito, mas significa o meu espírito, o meu comportamento na presença de Deus. Então, o que é ser pobre de espírito? Então, eu já vi irmão explicar, não, irmão, é porque nós, os crentes, só tem um espírito. E a pessoa do mundo tem vários espíritos. O espírito da mentira, o espírito da bebedeira, o espírito dos vícios, o espírito da prostituição, vários espíritos. Só que não é nesse sentido que o texto está falando. Pobre de espírito é eu reconhecer que sou carente, que sou dependente. Em outras palavras, humilde de espírito. É o meu espírito, o meu comportamento na presença de Deus. É eu me considerar que sou carente de Deus, que preciso de Deus. Quer ver um exemplo? 2 homens, 18 de Lucas. 2 homens subiram ao altar para orar. Um batia no peito e dizia, oh Deus, graça te dou, porque não sou como esses homens roubadores. Eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e isso, só se exaltando, só querendo ser soberbo. Esse não é o pobre de espírito. Ele acha-se poderoso. Mas o outro, o publicano, nem querendo levantar a sua cabeça, olhava para o céu e dizia, oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então esse é o pobre de espírito, esse que se acha na dependência de Deus, na carência de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E muitos dos nossos irmãos ou da igreja não sabem nem o que significa a palavra bem-aventurado. Às vezes, se a gente perguntar para algum servo de Deus o que significa a palavra bem-aventurado, em outras traduções da Bíblia, como essa aqui, que é a nova tradução linguagem de hoje, já fala assim, felizes os que choram. Então a palavra bem-aventurado significa feliz. Vai ser feliz os que choram na presença de Deus. Mas que choro é esse também? Temos que explicar o choro, porque tem muita gente aí chorando. Chorando de angústia, chorando de arrependimento, chorando de remorso, chorando disso ou daquilo. Bem-aventurados que choram por causa da sua miséria, por causa das suas carências ou dos seus erros na presença de Deus, os que choram almejando o céu, os que choram querendo ser melhor na presença de Deus. É este o choro. Aleluia! Não é qualquer choro, é o choro de desejo de servir melhor a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, é eu me sentir na carência, na necessidade, humilde de espírito, ser humilde na presença de Deus. Não é pobre de espírito porque tem só o Espírito Santo. Se for comparar em riqueza o Espírito Santo com o inferno todinho, o Espírito Santo é mais rico. Então não faz sentido. O Espírito Santo é mais rico do que o inferno inteiro. Aleluia! Então esse pobre de espírito não é quantidade de espírito. Esse pobre de espírito é o meu comportamento, é o meu espírito, é eu ser humilde na presença de Deus. Aleluia, já passou meia hora. E eu não li o texto ainda, mas estou aqui explicando sobre a palavra de Deus. Aleluia! Então é isso.
Por isso que temos que examinar as Escrituras, para saber o que nós estamos pregando. Porque tem alguns que, meu Deus, às vezes, na carência, não aprenderam como convém a verdade do texto bíblico. Não pesquisaram, não se informaram, e por isso ficam pregando achismo, sem saber, mesmo sem saber. Não quero aqui me exaltar, porque o que estou falando aqui tudo é aprendido. Eu aprendi e estou repassando. Nada há de novo debaixo do céu. Nós somos eternos imitadores uns dos outros. Primeiro imitador, imitando a sabedoria de Deus, o saber de Deus. E tem muita gente aí que se esforçam mais, que estudam mais, que buscam mais conhecimento. Então é claro que quem busca mais, que quem se esforça mais, vai saber mais. E temos que aprender e compartilhar, porque a sabedoria e o aprendizado só tem significado se passado de um cérebro para outro cérebro, se der lucro, se repassado, aleluia, a ideia. Porque o Senhor Jesus disse, ninguém pega uma candeia e põe debaixo do velador uma luz e põe debaixo da cama para não iluminar nada. Ninguém pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Aleluia, é para ser visto. O conhecimento é para ser repassado, é para ser compartilhado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso, temos que buscar conhecimento. Temos que examinar as Escrituras. Temos que ir para o dicionário. E agora eu vou fazer essa leitura. Porque senão o tempo voa, o tempo passa. Então é isso. Meus queridos irmãos, pregadores da palavra de Deus. Vamos realmente nos informar, buscar conhecimento. Ah, mas só o conhecimento salva? Não. Só o conhecimento sozinho não salva. Mas para mim obedecer à verdade de maneira correta, é preciso eu conhecer primeiro. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Então, ele mesmo mandou ir por todo mundo e pregai o evangelho, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também não estou dizendo aqui essas palavras para querer menosprezar os irmãos não, tá bom? É só para compartilhar. É porque a gente vê a necessidade. De vez em quando a gente vê, fica observando, logo eu vejo, o irmão não estudou. Porque muitas vezes nós prega, isso é normal, nós repetir. Viu o irmão pregando tal coisa, nós vai e repete. Mas nós não temos conhecimento. Se o irmão errou, nós acompanhamos ele no erro. Isso acontece, aleluia, por muitos confiar nos pregadores. Vamos confiar no evangelho, na palavra. Vamos fazer como está escrito lá em 17 de Atos. Fala os bereanos. Paulo chegou, os pregadores chegou falando de Jesus, e os bereanos lá com a Bíblia, pesquisando, para ver realmente que o que Paulo falava, o que os pregadores falavam, estava de acordo às Escrituras. E aí Paulo lançou até um elogio para ele, o escritor. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, o médico. Lançou um elogio para eles. Diz que eles eram mais nobres, porque pesquisavam se aquelas coisas eram realmente daquela forma. Então vamos pesquisar, meus queridos irmãos, porque a gente vê uma carência de conhecimento. Como já disse, não é o conhecimento sozinho que salva.
o conhecimento misturado com a santificação, com a obediência, com a consagração a Deus. E oração e busca. Aleluia. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos liberta do erro. A verdade nos liberta do erro. Porque muitos seguem aí os errantes, em alguns textos bíblicos, levam a multidão no mesmo entendimento. Sobre o dízimo mesmo, e sobre outros assuntos que não vou nem entrar porque não dá tempo. Aleluia! Então, precisamos conhecer. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Alguém quer desprezar o conhecimento? Cuidado, não faça isso. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, manda nós esforçar e buscar conhecimento. Lá em Oséias mesmo, manda nós buscar conhecimento. E em vários lugares das Escrituras. Então, deixa eu ler essa carta aqui rápido para me encerrar este vídeo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peçam que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que exemplo poderoso. É o exemplo da humildade. A palavra de Deus diz que a humildade, ela vai adiante da honra. Antes de ser honrado, ela vai adiante da honra, a humildade. Deus dá graças aos humildes e rejeita os soberbos. Então, é como aqueles dois homens lá em 18 de Lucas, um batia no peito e expressava bastante grandeza, bastante soberba. Outro não queria levantar os olhos ao céu e pedia misericórdia. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse foi justificado. Mas aquele que batia no peito, que dizia que era isso, que era aquilo, que pagava dízimo, que era melhor, esse não foi justificado. Então sejamos humildes, nos fazendo igual ao nosso irmão, e considerando, o texto está dizendo para nós considerar o nosso irmão
superior a nós. Mas muitas vezes a gente vê ao contrário. Alguém só porque recebe muitas vezes um cargo na igreja, ou um cargo de destaque onde ele fica lá em cima de um púlpito, logo muitos querem se acharem e desprezam o porteiro, o irmão muitas vezes desprezam, que eu quero dizer, no sentido que a palavra ensina, para nós ter o nosso irmão superior a nós. Essa palavra foi para os discípulos, essa palavra foi para Paulo, essa palavra foi para todos. É para todos. Vamos considerar o nosso irmão superior a nós, para que não tenha nenhum grande, mas para que sejamos todos pequenos, todos iguais, em humildade. Tem alguém que não sabe nem o que significa o que é humildade. Eu também não sabia, mas aprendi. Ser humilde não é ser submisso, não é só ser submisso. Ser humilde não é só eu me abaixar para os outros a montar na minha costa. Muitas vezes isso é muita bobeira. Nós querer se abaixar e deixar todo mundo montar e nos fazer de bobo e de besta. Não é isso a humildade. A essência da humildade, a definição correta da humildade é o grande, aquele que tem uma alta posição, se considerar pequeno, se considerar um igual. Em outras palavras, é o governador respeitar o faxineiro e se considerar igual ao faxineiro. É o rei se considerar ao servo. É o mestre se considerar ao seu servo. É isso que é humildade. Se considerar como seu servo, da mesma altura. Humildade não é subserviência. Subserviência significa aquele humilde interesseiro que muitas vezes é humilde, fica caladinho perante alguém só para bajular. Isso não é humildade, isso é bajulação, isso é tolice. Porque o humilde também vira mesa. Em defesa da verdade. O humilde também fala a verdade. O humilde confronta. O humilde derruba a mesa, pega no chicote, expulsa os mercadores. O mais humilde em toda a terra, em todo esse universo, teve uma hora que ele pegou as mesas e começou a virar. Pegou no chicote e começou a expulsar os cambistas do templo. Ele é a fonte da humildade. Mas ele um dia pegou uma bacia de água e foi lavar os pés dos seus discípulos. Olha a humildade se manifestando. Então humildade não significa submissão a tudo. Humildade não significa ser omisso com a verdade, porque tem gente que ele diz que é humilde, o outro está fazendo tudo errado ou alguma coisa errado, dando uma ordem errado, dando um parecer errado, ele não tem coragem de falar nada em defesa da verdade. Isso não é humildade, isso é covardia. Desculpa eu falar dessa forma, mas é a verdade. Aquele que vê, porque a Bíblia diz, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. E muitas vezes alguém numa reunião vê alguém fazendo uma injustiça com uma alma ou numa causa e os outros ficam lá, todo mundo caladinho e deixando aquele que se acha fazer aquela injustiça só porque achando que é humilde. Isso não é humildade. Nós lutar em defesa desse evangelho, ainda que custe a nossa cabeça, ainda que custe prisão, mas pregamos a verdade.
Porque Pedro disse: convém agradar a Deus do que aos homens. Não vamos mais muito longe, eu tenho que encerrar esse vídeo, já deu 45 minutos. Mas se eu for falar de humildade aqui, e for falar o que eu tenho desejo de falar, eu tenho que deixar para outro vídeo. Mas ficamos por aqui, meditamos na humildade desse Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou uma forma humana, se abaixou, desceu na terra, aleluia, andou com os pecadores, comeu com os pecadores, se fez um igual, sendo ele o Todo-Poderoso, sendo ele o nome que está escrito aqui no verso 10, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra. Sigamos a humildade de Jesus. Mas era um homem valente, um homem firme, um homem que não retrocedeu. Teve um dia que os soldados chegaram para lhe prender e perguntaram: quem é Jesus? Ele respondeu: sou eu. Caiu todo mundo. Ele respondeu uma palavra oponente, poderosa: sou eu. Todo mundo caiu para trás. Levantaram e perguntaram a segunda vez: quem é Jesus? Ele falou com outro tom de voz. Então, humildade muitas vezes não é a gente ser valente para pregar a verdade do Evangelho. Humildade é nós ser igual ao nosso companheiro. Mesmo se você se considera cheio de dom e que o teu companheiro não tenha tanto dom igual você, respeita ele, considera ele teu superior. Porque é assim que a palavra está dizendo, para nós considerar uns aos outros acima de nós. Vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo. Compartilha. Dá o seu joinha. Este é os conselhos desta manhã, esta é a palavra, e que a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a humildade e a palavra venha resplandecer na nossa vida, não só hoje, mas para sempre, e nos faça melhor diante de Deus. Amém. O Senhor Deus em Cristo seja louvado. Amém.